Olá, turma do Segundão, tudo bem? Estamos aí para mais uma videoaula, né? E aula de literatura eu trouxe para vocês desta vez um poema de um autor não tão conhecido, ele chama Jair Campos, não sei se vocês já viram falar dele, é um poeta modernista, e é um poema cheio de esperança, cheio de metáforas também, porque ele vai comparando, né, essa situação de pandemia que nós estamos, como a noite, e a esperança que o dia vai amanhecer e que tudo vai melhorar depois, né? Vamos aguardar. Diz assim o poema: Não faz mal que amanheça devagar. As flores não têm pressa, nem os frutos. Sabem que a vagareza dos minutos adoça mais o outono por chegar. Portanto, não faz mal que devagar o dia vença a noite em seus redutos de leste. A nós cabe ter os olhos enxutos e a intenção de madrugar. Então não vamos chorar, não vamos lamentar, não vamos reclamar, né? Vamos, né, ter os olhos enxutos e dessa esperança que amanhã vai ser melhor, que nós vamos sair dessa melhores ainda do que como entramos. Está sendo uma experiência diferente, né? Não sei se vocês estão sentindo isso. Vamos que vamos, né? Estamos aí. Bom, voltando agora à videoaula de hoje, eu tenho que engatar na última videoaula, né? Nós estamos ainda na apostila 7, não terminamos ainda, né? Não estou com muita pressa também para terminar essa apostila 7, não. Vamos devagar, tá? Nem sei se na próxima videoaula a gente termina essa apostila 7. E se não me engano, eu tinha parado agora na página 36 da apostila, a literatura realista versus a literatura naturalista, certo? Nós estamos agora no naturalismo, que é aquela extensão do realismo. Cumpre observar que pela primeira vez na literatura nós temos movimentos simultâneos, né? Não movimentos de transição. Porque vamos lembrar um pouquinho o quadro nosso, sempre a gente é bom a gente estar lembrando isso, né? Quando a gente começa lá atrás, né, século XI a XV em Portugal, com o trovadorismo, né? Depois vem aquele momento de transição que é o humanismo. Tudo bem, o humanismo não forma um movimento literário lá em cima, né? Tem o trovadorismo e depois já entra no século XVI o classicismo, Portugal, e para nós quinhentismo. Depois, século XVII, o barroco, outro movimento. Século XVIII, o arcadismo. Tudo bem, encerra a era clássica. Agora, século XIX, a era moderna, com três grandes movimentos, só que três não são seis na realidade, né? Não são seis, não, cinco, três, quatro e cinco. O romantismo no começo do século XIX e depois do romantismo essa oposição. Realismo, naturalismo, parnasianismo, certo? Concomitante. E depois, no fim do século XIX, o simbolismo. Tá? São três que encabeçam lá em cima, né? O romantismo, o realismo, o simbolismo, mas na realidade o realismo se desdobra no naturalismo e depois, nada a ver com esses dois movimentos, a poesia dessa época é a poesia parnasiana, né? Que a arte pela arte, não tem nada dessa crítica social, dessa procura de denúncia, de tentar descrever o homem nas suas minúcias, sei lá, se boas ou ruins, né? O naturalismo vai cair muito no lado patológico, como nós vamos ver. O parnasianismo não tem nada a ver, mas nós vamos chegar ainda no parnasianismo, né? Bom, então voltando agora para a literatura realista e versus a naturalista, né? A apostila de vocês, lá no caderno de atividades, tem um quadro muito interessante. Eu não estou seguindo exatamente esse quadro como está lá, mas ele começa assim, que o realismo, né, vai lá para a França. Ele começou em 1857 com a publicação pelo Gustave Flaubert do romance Madame Bovary. A gente já falou demais disso, né? Muitos viram o filme e tudo mais. E o naturalismo começa também na França
10 anos depois, 1867, com outro autor famoso francês, que é o Zola, o Émile Zola. Ele publicou um livro, Thérèse Raquin, que iniciou o naturalismo praticamente na Europa. São esses dois fatos, então, né? 10 anos a diferença. Aqui a coisa vai chegar bem mais para frente, né? Tá. O realismo, ele vai fazer um romance documental, é uma observação e análise da sociedade. Vai descrever aquilo lá, vai denunciar os males e tudo mais. E o naturalismo? O naturalismo não faz romance documental, faz um romance experimental. Olha as duas diferenças: documental de um lado, experimental do outro. É aquela agora observação científica. Eles vão atrás de uma experimentação dessa realidade ainda, né? É uma outra definição, fala assim que o realista vê a realidade, o naturalista entra, penetra nessa realidade aí, né? Ele vai destrinchar mais as coisas. O romance realista, a ênfase do romance realista é no individual, na personagem. Você pega o Dom Casmurro lá, o Bentinho, a Capitu, cada um com seu drama. Você pega o Brás Cubas, pega o Rubião, que é o herói lá do Quincas Borba, são personagens individuais. Já no romance romântico, no romance naturalista, a ênfase é no coletivo. No coletivo. O Cortiço é aquele conglomerado lá. Casa de Pensão também, do mesmo autor, nós vamos falar dele. É as coisas que se passa lá numa pensão. Então, é mais uma visão coletiva, não é mais uma visão individual, que faz o naturalismo. Para o realista, o homem é um ser dirigido pela razão. É a razão que predomina. Agora, para o naturalista, o homem é um ser dirigido pelo instinto. Eu não sou mais, não sou livre, não tenho livre-arbítrio. Né? O determinismo vai falar muito disso. Para o realista, o romance realista volta-se para a psicologia, busca retratar o interior das personagens. Né? A gente mostrou muito isso naquela descrição que eu li para vocês dos olhos da Capitu. Tentar entrar no interior, no que se passa, no que a pessoa pensa e tudo mais. Agora, o naturalista volta-se para a biologia, não psicologia, para a biologia e a patologia. Patos, doença, estudo das doenças, do que é de pior, né? Das patologias. E a análise é do exterior da personagem. Não está muito preocupado com o interior, não. É mais aquela história, são os comportamentos exteriores. Né? Não vai fazer uma análise lá do que se passa no interior das personagens. No romance realista, eles mostram e criticam usos e costumes da burguesia. Olha lá, burguesia urbana, né? Aquela elite lá. Os romances realistas vão em cima disso aí. Acontece muito isso aí lá em Portugal com o Eça de Queiroz. Nos romances realistas dele, Crime em Brasília, etc., o Primo Basílio e outros. O Crime do Padre Amaro, o Primo Basílio. Agora, o romance naturalista não vai falar das elites, da burguesia, não. Vai mostrar o que? A vida miserável e degradante das camadas inferiores, os marginalizados. Aquele proletariado que se formou, sobretudo nessa época aí, com a segunda Revolução Industrial. Estou terminando. Essa comparação do realismo com o naturalismo. As obras em geral do realismo têm enredos não lineares, tem aqueles flashbacks, vai e volta, né? E desfechos imprevisíveis, tudo pode acontecer. A narrativa é descritiva e cheia de detalhes, com uma fidelidade ao real. Agora, já nos romances naturalistas,
os enredos são mais lineares, sem muito flashback. Flashback, mas muito pouco. E desfechos previsíveis, pois tudo é explicado à luz da ciência e à luz do determinismo, está tudo determinado. Então a coisa vai acontecer previsivelmente. E a narrativa dos romances naturalistas mostra as experiências relacionadas às hipóteses científicas. São os famosos romances de tese, romance de tese. O Aloysio de Azevedo quer provar lá nos romances dele a tese que o sujeito nasce determinado e mostra isso, que o homem é dirigido pelos seus instintos, não pela sua vontade, pelo seu livre-arbítrio, nada mais. Isso é muito comum. Agora, por exemplo, no modernismo, não aqui, mas na França, teve um autor da França do século XX, o famoso Jean-Paul Sartre. Vocês devem ter ouvido falar do Sartre, né? Ele era casado com uma outra intelectual francesa também, a famosa Simone de Beauvoir, que era uma grande feminista. Bom, o Sartre, ele é o pai de um movimento filosófico chamado existencialismo. Não sei se vocês entram na filosofia com o Lucas, no existencialismo do Sartre. E o Sartre não escreveu um livro sobre o existencialismo. Ele não tem uma teoria sobre... Ele fez romances existencialistas, né? Tem um que é La Nausée, a náusea, né? É um romance, é uma história, e nesse romance, nessa história, ele vai defendendo a tese. Então, esse negócio de romance de tese continua, né? São essas teorias aí que, às vezes, o autor segue. Um outro discípulo do Sartre, o Albert Camus, ele também criava os romances dele, esses romances de tese, que ele vai provar o absurdo da existência humana e coisas desse tipo, né? Bom, eu prefiro ficar mais na qualidade que na quantidade, eu não vou me estender mais. Depois, se for preciso, a gente volta nisso, tá bom? Eu já estou lá com 12 minutos, hoje eu não vou extrapolar lá aqueles 15, 16 que eu tenho feito todas as aulas, não. Eu vou parar por aqui, tudo bem? Amanhã, no plantão, vamos esclarecer as nossas dúvidas, vamos ainda ver os exercícios lá do realismo, tudo bem? E a gente conversa o que for mais necessário sobre isso, tá bom? Boa semana para vocês, boas aulas, até o próximo vídeo. Boa noite.